Bem-vindos à prática da terapia neural em gotas número 14, e hoje vamos falar de trimembrações interessantes na humanidade. A gente tem a Santíssima Trindade, são três: o corpo, a alma e o espírito, que formam um homem, são em três. As três cores básicas são em três. Os três mosqueteiros, 3 vezes Pedro negou Jesus, 3 vezes Jesus o perdoou. Temos uma tríade que formam 3 sons e formam a primeira possibilidade de acorde. Temos os 3 patetas, que eram muito engraçados nos anos 40. E essa trimembração nos lembra uma coisa interessante. Nos lembramos que o SNA regula tudo que ocorre conosco como pano de fundo, desde a digestão, do sono, a pressão, a respiração, sexo, visão, etc. Por isso a terapia neural é uma medicina reguladora, porque essa regulação do sistema nervoso autonômico se dá de uma maneira muito interessante através de anestésicos locais extremamente diluídos, que são elementos que conseguem fazer uma espécie de hormose, uma resposta do sistema nervoso autonômico positiva nesse sentido. E a regulação do sistema nervoso autonômico pode estar aberta ou fechada. Quando a regulação do sistema nervoso autonômico está aberta, isso quer dizer que tudo funciona. Tudo está no seu lugar, graças a Deus, como diria Benito de Paula. E ao funcionar essa regulação, nós temos muito isso em jovens. Tudo funciona e de repente um campo interferente é o responsável por fazer com que essa regulação se torne fechada. Um campo interferente faz com que a regulação se torne fechada. Em indivíduos mais velhos, nós temos a regulação extremamente fechada, porque muitas vezes temos outros campos interferentes que fazem com que a gente tenha dificuldade de achá-los muitas vezes. E essa regulação fechada, que pode ser por a presença de um campo interferente ou de vários, ela normalmente está subordinada também a uma tríade, porque existem 3 possibilidades de enfermar. Segundo Bruce Lipton, no seu livro A Biologia da Crença, de 2007, nós temos o trauma físico, que é a primeira. Nesse trauma físico, nós temos, infelizmente, a partir do momento que o sistema nervoso autonômico leva uma pancada, ou ele sofre, ou qualquer tipo de agulhada, ou alguma coisa física com relação à solução de continuidade na pele, nós temos uma possibilidade de enfermar, temos uma possibilidade de criar campos interferentes. O segundo ponto seriam toxinas da agricultura e da petroquímica. Normalmente toxinas da agricultura, e hoje havemos de convir que a comida está toda contaminada, a terra está contaminada, as toxinas da agricultura são muitas, e da petroquímica. Nós tivemos a oportunidade de escolhermos carros elétricos no século XIX, mas por ganância escolhemos carros a diesel e a gasolina, e isso fez com que o nosso mundo acabasse ou piorasse em pouco mais de um século. Então, toxinas da agricultura e petroquímica. Além disso, um elemento muito importante: mente e pensamentos desarmoniosos. Hoje você muitas vezes se vê dentro de uma sala de aula, mas seus pensamentos estão longe. Você está vendo um filme, mas você não está ali. Então a mente e os pensamentos têm que estar em harmonia. Se eles estão desarmoniosos, há também a possibilidade de enfermar, há também a possibilidade de criação de campos interferentes. Todos esses 3, trauma físico, toxinas da agricultura e da petroquímica, mente e pensamentos desarmoniosos, interferem na sinalização molecular. A sinalização molecular célula a célula, tendo essa interferência, nós temos o adoecimento. E é importante que existem 7 causas de regulação fechada que todo terapeuta neural tem que observar na primeira consulta. E essas 7 causas mais comuns, segundo o livro da Louise Williams, Radical Medicine, são as seguintes: alergias alimentares não diagnosticadas. Essas alergias muitas vezes estão lá, a gente não percebe, uma leve resposta a determinado elemento, uma intolerância à caseína, uma intolerância ao glúten. Essas alergias alimentares não diagnosticadas são base da regulação fechada. Segundo ponto, toxicidade de metais pesados, amálgamas na boca,
ligação com cremes e tintas de cabelo, com chumbo. Isso faz com que esse chumbo possa ser tóxico e ter dificuldades com relação à resposta da regulação aberta no sistema nervoso autonômico. O terceiro lugar seria a toxicidade química. Então, muitas vezes nós estamos diretamente ligados com química e petroquímica, cheiro de tinta, o local onde a gente mora, amianto, e essa toxicidade faz com que o sistema nervoso autonômico muitas vezes tenha sua regulação fechada, dificultando a atuação da terapia neural. Infecções crônicas não resolvidas. Um simples canal pode ser pode ser origem de uma resposta ruim, por ser um campo interferente e ter repercussões à distância. Então, muitas vezes, a radiografia panorâmica não é suficiente. Temos que lançar mão do método como, por exemplo, o BIDORT para verificarmos a resposta dental ou lançarmos mão também de tomografias com NIBIM, de maneira que possamos enxergar a raiz do dente na sua tridimensionalidade. Então, essas respostas são respostas que fazem com que haja dificuldade da regulação do sistema nervoso autonômico. Outra seriam as cicatrizes. Cicatrizes normalmente fecham a regulação do sistema nervoso, até porque a cicatriz tem um tom simpático muito importante. E com isso, ao invés de se fazerem sinapses, existem as efápses, e essas efápses dificultam o trabalho do sistema nervoso autonômico. Uma muito importante, que poucos dentistas e médicos dão importância, ou dão devido valor, seria a disfunção da TM. A disfunção da TM hoje é um elemento que causa regulação fechada. Não adianta você querer tratar o paciente se ele tem uma disfunção sinistra da TM, se ele tem uma DTM pesada e você está tentando colocar procaína e não consegue fazer regulação do sistema nervoso autonômico. Então, isso tem que ser observado. O estresse psicopatológico não resolvido, a morte de um parente, a perda de um emprego, o medo da morte, a questão de uma separação, tudo isso vai influenciar o sistema nervoso autonômico de maneira que se tenha regulação fechada. E, por último, nós temos o estresse eletromagnético. Pessoas que dormem o tempo todo com o seu telefone, pessoas que moram próximo a antenas de telefone celular ou fios de alta tensão, são pessoas que moram muito mal. Mesmo estando em bairros bons, muitas vezes moram mal por causa do estresse eletromagnético. Então, alergias alimentares, toxicidade de metais pesados, toxicidade química, infecções crônicas não resolvidas, cicatrizes, disfunção da TM, estresse psicopatológico não resolvido, estresse eletromagnético. São os elementos que causam a regulação fechada do sistema nervoso autonômico. Então, esses 7 elementos estão enquadrados nessa tríade ou nessa trimembração que fala o trauma físico, toxinas da agricultura e petroquímica, mente e pensamentos desarmoniosos fazem com que haja uma resposta ruim do sistema. Espero ver vocês na próxima. Muito obrigado pela oportunidade e agora a gente vai para o número 15.